Olá, seja mais uma vez bem-vindo a esse humilde canal e você está prestes a experimentar um pedacinho do nosso treinamento em apresentações, que é o nosso curso online, e ele tem como método a tríade magnética, que foca em estabelecer slides com boa estética, funcionalidade e também surpresa. Aqui na Grande Apresentações, nós acreditamos que apresentações bem feitas são capazes de abrir portas e mudar rumo de carreiras. Por isso, cada aula e cada módulo foi pensado para que você possa de fato criar apresentações que se tornem verdadeiras máquinas de oportunidade. E se você gostar dessa aula, considere conhecer o nosso treinamento completo e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica e aprender como você pode criar grandes apresentações. E sem mais enrolação, aproveite essa aula gratuita que nós separamos especialmente para você. A escolha de cores é um dos elementos fundamentais para a elaboração dos slides e pode ser um elemento estratégico, facilitando o entendimento do conteúdo e também despertando sensações e sentimentos que nós desejamos que nossa audiência tenha. Tem toda uma ciência e teoria por trás das cores e como combiná-las de maneira harmônica. Por isso, nós temos alguns princípios que, se aplicados na elaboração dos slides, vão fazer com que eles fiquem não só mais bonitos, como também bem mais impactantes. Nessa aula, a gente vai explorar um pouco desses princípios, falar um pouquinho sobre teoria, harmonia e psicologia das cores, que é a nossa relação, nossos sentimentos a determinadas cores. É uma aula mais teórica, mas é importantíssimo que você preste atenção e siga o conteúdo daqui, porque é ele que vai fazer com que você tenha tomadas de decisões mais inteligentes na hora de escolher as cores para os seus projetos. Mas fica tranquilo que, apesar da psicologia e a teoria das cores ser um assunto bem extenso, eu fiz o meu melhor aqui para reduzir tudo isso em uma única aula para a gente, e a parte prática já vem logo na sequência. E que melhor maneira de eu apresentar para vocês esses princípios, se não através dessa aula baseada em alguns slides aqui, não é verdade? Então, para começar a nossa aula, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, no meu caso há muito tempo atrás, em que a gente aprendeu sobre as cores primárias. Lembra ali do vermelho, azul e amarelo, que são as cores em que você consegue combinar para obter outras, mas você não consegue elas pela combinação de outras cores. Por isso elas são chamadas primárias. São cores bem comuns na natureza e é por isso que eu acredito que a gente tem uma relação até instintiva a essas cores. Quando a gente pensa no vermelho, por exemplo, ele talvez esteja relacionado a uma época em que a gente tinha bastante tempo para observar a natureza, mas não entendia ainda muito bem como ela funcionava. Então, quando a gente via uma lava ou uma chama bem intensa, que é avermelhada, a gente ficou com essa sensação de calor. Ou até mesmo sensações bem intensas, até de perigo, por relacionar isso ao sangue, talvez. Já o azul, a gente estava num momento de tranquilidade, observando ali o céu, o mar, e quando tinha uma noite ou um dia que fosse mais frio, a gente tinha sempre esses tons mais azulados. Já o amarelo é uma cor bem energética, uma cor que te desperta. Talvez porque a gente relacione isso ao sol nascendo ali uma manhãzinha e que de fato a gente despertava para ter o nosso dia. A partir dessas cores, a gente pode combinar e ter o que a gente chama de cores secundárias, e a partir delas combinar novamente e ter as cores terciárias. E se a gente continuar nessa combinação, a gente chega no que a gente chama hoje de círculo cromático. E você já deve ter tido contato com esse círculo cromático em algum programa de edição de imagem, pode ser o Canva, Photoshop, o Paint, ou até mesmo o PowerPoint tem, eu vou mostrar para vocês ele na nossa aula prática. E é uma ferramenta bem interessante que ajuda a gente a tomar decisões mais inteligentes na hora de escolher as cores e também na hora de combinar elas. Para entender como ela funciona, eu vou partir aqui da escolha de uma única cor e a gente vai ter o que a gente chama de paleta monocromática.
Paleta de cores nada mais é do que quando a gente pré-seleciona uma quantidade de cores e utiliza elas para fazer o nosso projeto. O ideal é que elas combinem bem, que elas sejam harmônicas umas às outras. E aí a gente tem o que a gente chama de uma paleta harmônica de cores. Então você vai ouvir eu falar bastante de paleta. Quando você ouvir paleta de cores é exatamente isso, tá bom? Aqui então, se eu selecionar uma única cor, uma maneira de combinar as cores ou de harmonizar elas é simplesmente criar tons da mesma cor. Com isso nós temos a nossa paleta monocromática. Apesar de ser uma única cor, não subestime esse tipo de paleta, esse tipo de harmonização, porque dá para criar bastante coisa bacana, como essa ilustração aqui, por exemplo, que ela é toda numa paleta aqui de azul. E olha só como a gente tem essa sensação de que isso aqui é um dia, uma noitinha bem friozinha. Essa relação que a gente tem com as cores de despertar algum sentimento, uma sensação, é o que a gente chama de psicologia das cores, e eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas tenha em mente que quando a gente usa uma cor, ela está sempre relacionada com algum sentimento. Uma aplicação bem bacana desse tipo de relação que a gente tem com as cores, que eu gosto de trazer para vocês, é do filme que já está mais antigo, que é o Matrix. Ele usa aqui essa paleta monocromática verde. Dá uma olhada como ele faz o uso da cor verde, sempre para dizer para a gente quando o filme ocorre dentro da Matrix. Se você não assistiu, quando eu falo dentro da Matrix, é como se eles estivessem dentro do computador. E o filme todo se passa dentro do computador e na realidade. Quando eles estão dentro do computador, as cenas são todas em paleta, nessa paleta de tom verde. Olha só, todas essas cenas, que bacana. E aí a gente tem essa comunicação visual de que a cena do que você está vendo ocorre dentro do computador, sem ele precisar te falar. E a gente tem que buscar esse tipo de aplicação nas nossas apresentações. Sempre utilizar as cores com o intuito também de comunicar isso sem você precisar falar. Bacana, né? Mas você pode também estar pensando que essa paleta é meio difícil você utilizar ela porque ela acaba ficando meio monótona, já que você tem uma única cor, certo? Então, por isso, a gente pode buscar uma outra harmonização, outras cores que combinam bem entre si, pegando as cores que estão próximas uma das outras dentro desse círculo. E aí nós temos o que é chamado de harmonização de cores análogas. São cores que estão próximas umas das outras. Agora a gente tem essa paleta aqui, ó, que é um azul com uns tons de verde. E elas funcionam muito bem, ocorrem também bastante na natureza, como em um dos eventos aqui mais bonitos observados da Terra, que é a aurora boreal. Olha só como ela tem esses tons de verde, azul, um pouquinho de amarelado ali, bem bacana. E essas cores funcionam muito bem entre si, né? Se você não está ainda convencido, eu posso mostrar uma estação de ano que eu gosto muito. E a gente vai andar no círculo cromático e lá para os tons de vermelho, laranja, amarelo. Olha só como eles também combinam bem entre si e formam uma das estações que eu mais gosto, que você tem essas cores bem vibrantes ali, bem bacana. Mas olha só como você não consegue criar um destaque muito grande aqui, porque as cores elas são exatamente análogas, elas são próximas umas das outras. É difícil você criar um destaque utilizando só essas cores. Por isso, a gente pode ir lá no círculo cromático agora e olhar para as cores que estão mais distantes umas das outras. Quando elas estão opostas uma das outras no círculo cromático, a gente chama de cores complementares ou uma harmonização complementar. Exatamente porque elas despertam sensações opostas ou complementares uma das outras. Nesse caso, eu peguei o azul, que é aquela coisa mais fria, mais fechada, mais clássica, enquanto o amarelo, ele traz essa energia, né? Essa coisa que pode ser associada à jovialidade, a uma coisa nova. E talvez uma das empresas que mais sabem brincar com os nossos sentimentos com o áudio e visual é a Disney. E por isso ela utilizou essas cores, não por coincidência, mas pensando nesse sentimento que elas despertam para a Bela e a Fera,
em que traz aí uma coisa mais fria, mais fechada, utilizando o azul para fera, enquanto a Bela, que é ali a coisa com energia, com jovialidade, sendo mais no tom amarelo. Bem bacana, né? Um outro exemplo, agora não dentro do mundo dos filmes e das animações, mas dentro do videogame, são os irmãos ou primos, não sei, mas o casal ali mais famoso dos videogames, que é o Mario e o Luigi, que eles têm ali comportamentos, né, bem diferentes, mas olha como as duas cores, o verde e o vermelho, eles estão opostos no círculo cromático e as duas saltam bastante. Você tem esse destaque para os dois. As duas cores falam bastante. Para esse destaque bem grande das cores, a gente chama de contraste. E essa é uma aplicação bem bacana para quando você tem as cores opostas no círculo cromático. Sabe quando você tem um fundo colorido e você quer pensar em um texto, que cor você vai usar no texto que vai destacar, que vai trazer uma legibilidade na sua apresentação? É exatamente a cor que está oposta no círculo. Para esse destaque a gente chama de contraste. Sempre que você ouvir contraste, nós vamos falar bastante disso aqui também, é quando você tem uma diferença tão grande nos elementos que estão ali que elas saltam, elas têm o destaque, tá bom? Então essa é uma aplicação bem bacana da harmonização de cores complementares. É claro que aqui você tem o azul e o amarelo, e se você lembrar do que a gente acabou de ver sobre cores análogas, você sabe que as cores que estão próximas ali ao amarelo, laranja, também vão funcionar bem. Então você também tem um contraste legal. Inclusive, às vezes você não quer esse destaque tão grande, mas você quer cor que combine. E aí, nesse caso, você pode tirar a cor que está ali exatamente oposta e você chega na harmonização, que é chamada de complemento dividido. Não se apegue muito a essa nomenclatura, porque não é importante. O importante é saber exatamente o que funciona. E nesse caso aqui, é um modo de você combinar as cores bem bacana. Para a gente ficar aqui abordar as principais harmonizações, eu vou falar da harmonização em tríade, que é essa harmonização em que você pega as cores que estão à mesma distância uma das outras dentro do círculo cromático. Como a gente viu anteriormente, quando elas estão a uma distância muito grande, quando as cores estão a uma distância muito grande uma das outras, todas elas saltam. Então, essa é uma combinação que eu não gosto muito para fazer apresentações, exatamente porque todas elas têm muito destaque. Quando você pega um brinquedo de criança e vai avaliar, as cores que estão lá são sempre assim, com uma distância muito grande uma das outras no círculo cromático. Exatamente porque você quer que a criança ali fique vidrada naquelas cores. Tá bom? Quanto à psicologia das cores, a gente já falou aqui que as cores estão relacionadas a sentimentos. Você não precisa decorar, eu fiz essa tabela aqui para que você fique à vontade, procure sempre que precisar, porque você não precisa ser um especialista nisso. Mas eu quero demonstrar aqui como tudo isso faz sentido e é utilizado sempre para criar alguma coisa aqui no nosso mundo, como a gente conhece. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui ó, o laranja, o roxo e o verde, veja como você tem humor, criatividade e uma coisa mais mística ali. Se a gente utilizar essas três cores e colocar elas lá no círculo cromático, veja como a gente cria um dos personagens que inicialmente era para criança e como as cores descrevem a personalidade desse personagem que é muito famoso, muito conhecido aí nos quadrinhos e hoje no cinema também. E se a gente girar um pouquinho ali no círculo cromático, a gente tem agora o vermelho, que é relacionado à força, a uma coisa bem intensa, com amarelo, laranja ali, que é uma segurança, uma coisa mais amigável, e também o azul, que passa confiança, e a gente chega também a outro personagem que é muito conhecido aí. Tá vendo como as cores não são utilizadas aí de maneira aleatória, tudo tem um sentido? E por isso que você usa o círculo para ajudar a guiar você a criar essa harmonização e combinação bem bacana das cores. Para finalizar aqui, eu trago para vocês um resumo em que você pode ver as principais combinações de cores aqui, harmonizações de cores. Então, para utilizar isso na sua apresentação, primeiro pense no tom que você quer que ela tenha. Se é uma coisa mais formal,
se é uma coisa que você quer que chame muito atenção, qual o tema que você vai abordar, defina as sensações que você quer passar e aí vai no círculo cromático para ajudar a escolher a paleta de cores que vai compor o seu projeto. Com tudo isso em mente, agora a gente vai ver na prática como aplicar isso.